A Mercedes está numa situação que, olhando de fora, parece simples, mas não é. Andrea Kimi Antonelli lidera o campeonato, abriu 50 pontos para Lewis Hamilton e já tem 59 de vantagem sobre George Russell. Só que mesmo com o italiano claramente vivendo o melhor momento dentro da equipe, a Mercedes ainda não quer falar em transformar Antonelli no piloto número 1. Bradley Lord, vice-chefe do time, deixou bem claro que o objetivo principal continua sendo o Mundial de Construtores. E aí entra um detalhe importante. Para a Mercedes, Russell ainda é peça fundamental nessa história. O raciocínio da equipe é direto. Se um carro da Mercedes tiver condição de vencer, ele precisa vencer. Não importa, pelo menos por enquanto, se é Antonelli ou Russell. A prioridade é somar o máximo de pontos possível e evitar qualquer decisão precipitada que possa comprometer o campeonato das equipes. E dá para entender essa cautela quando a própria temporada já mostrou como uma vantagem aparentemente confortável pode mudar em poucas corridas. Antonelli, claro, colocou a Mercedes numa posição bem interessante. O italiano venceu 6 das 11 provas disputadas até aqui e assumiu a liderança do campeonato com autoridade. Para um piloto que está só no segundo ano na Fórmula 1, é uma fase impressionante. O curioso é que antes da temporada começar, muita gente colocava Russell como o grande favorito dentro da própria equipe. Ele venceu a primeira corrida do ano, vinha forte da pré-temporada e parecia pronto para assumir de vez o protagonismo. Só que o campeonato virou. Antonelli encaixou uma sequência de resultados muito mais consistente, enquanto Russell começou a acumular problemas. Teve azar com safety car, falha de motor, complicação em largada e outras situações que foram minando o desempenho dele ao longo das corridas. E quando o azar aparece uma vez, tudo bem. O problema é quando parece que ele compra ingresso para a temporada inteira. Mesmo assim, a Mercedes não quer transformar essa diferença de pontos numa sentença definitiva. Bradley Lord reforçou que Russell continua sendo extremamente importante, principalmente porque o título de construtores depende dos dois carros. A Mercedes não conquista esse campeonato há algumas temporadas e claramente trata esse objetivo como prioridade máxima em 2026. Então, simplesmente colocar Russell de lado agora poderia ser um tiro no próprio pé. Tem também o lado psicológico dessa história. Russell começou o ano carregando expectativa de título e, de repente, viu o companheiro mais jovem disparar na classificação. É aquela situação complicada em que o piloto precisa responder dentro da pista enquanto, fora dela, escuta toda hora a mesma pergunta. Por que o outro está andando mais? E isso pesa. O próprio Russell já demonstrou incômodo ao cobrar publicamente um carro igual ao de Antonelli. Esse tipo de declaração mostra que a disputa interna existe, mesmo que a Mercedes tente manter tudo sob controle. A equipe sabe que precisa administrar essa rivalidade sem transformar o campeonato num problema dentro da própria garagem. Por enquanto, portanto, nada de ordem de equipe favorecendo Antonelli. A Mercedes quer os dois carros rápidos, confiáveis e chegando nas melhores posições possíveis. Depois, se a temporada avançar e o campeonato de pilotos começar a exigir uma decisão mais clara, a conversa pode mudar. Mas hoje o recado é outro. Antonelli pode estar liderando, pode estar vencendo mais, pode estar abrindo vantagem. Só que Russell ainda não foi descartado. E talvez essa seja justamente a parte mais interessante dessa história, porque enquanto a Mercedes insiste em dizer que os dois continuam livres para disputar, cada corrida que Antonelli termina na frente aumenta ainda mais a pressão por uma escolha. No fim das contas, a pergunta não é se a Mercedes vai precisar tomar uma decisão. É quando. Porque se Antonelli continuar ampliando essa vantagem, chega uma hora em que proteger dois pilotos pode acabar significando colocar em risco o título de um deles. E aí eu quero saber o que você faria no lugar da Mercedes. Deixaria Russell continuar brigando normalmente ou já colocaria toda a equipe trabalhando em torno de Antonelli? Despedida, deixe sua opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.